Bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do nosso canal Educação. E aí galera, tudo bem com vocês? Curtiram muito as férias? Pois é, agora nós estamos de volta, né? Nossa primeira aula deste semestre, né? Lembrando que as nossas aulas ocorrem às sextas-feiras, tá? Nos dois últimos horários. E aí, com certeza, vocês já devem estar descansados, né? Já aproveitaram muitas férias e aí ou seja, retornaram com carga máxima para este novo semestre, né? Para este segundo semestre. Ok? E aí, tudo tranquilo? Tudo em paz? Olha, gente, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo referente à Ásia, viu? Hoje nós vamos estudar o continente asiático, tá? Nós vamos estudar seus aspectos físicos, tá? A ocupação do solo. Então, hoje, o nosso estudo vai ter como base o continente asiático, ou seja, vamos estudar as regiões, né, que o continente asiático é dividido. Eu acredito que você já deve ter ouvido expressões como Sudeste Asiático, Oriente Médio, extremo asiático, tá? Então, hoje nós vamos estudar exatamente o continente asiático, ok? Coloca aí a lista dos polos aí, amigo, para nós observarmos quais os polos que estão conectados, né? E aí? Deixa-me ver quais os polos conectados conosco. Bem, gente, olha, vamos partir agora para o nosso slide, né? Vocês sabem, nós temos duas aulas, mas duas aulas passam bem rápido. Se você observar, nessas duas aulas passam rapidamente, e aí nós temos que tirar o maior proveito possível, tá? Então vamos lá, vamos partir para o nosso slide. Então, gente, olha só. Como vocês podem observar, né? No nosso slide de capa, nós temos aqui breves informações da nossa aula, destacando o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, tá? Ou seja, leitura e elaboração de mapas temáticos, né? Referente ao continente asiático, tá? A data de hoje é esta sexta-feira, 5 de agosto de 2022. No slide seguinte, o que nós temos? Olha só, nós temos aqui o roteiro da aula, tá? Nosso itinerário a ser seguido hoje, destacando aqui o conteúdo, né? Ásia, diversidade física, uso da terra e regionalizações. A habilidade que nós esperamos que vocês desenvolvam a partir desse estudo é saber elaborar e interpretar gráficos, mapas temáticos e esquemáticos, tá? Anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais, tá? Objetivos da nossa aula de hoje: abordar os principais aspectos naturais do continente, como tipos de clima, tipos de vegetação, tá? Natural, relevo e hidrografia. O outro objetivo é exatamente analisar a interação da sociedade com esses aspectos do meio natural, abordando nessa perspectiva o uso da terra em distintas regiões asiáticas. Olha só, gente, no nosso primeiro slide aí de conteúdo mesmo, né, como vocês observam aí, a diversidade do meio natural, né? Então, como vocês podem observar, a Ásia, né, ela é, galerinha, o mais extenso dos 6 continentes, né? Então, em termos de extensão territorial, a Ásia, o continente asiático, é o mais extenso, tá? Muitos pensam que é a África, né? Porque vê a África ali um pouco, né, um pouco mais destacada com relação aos outros, aí imagina, né, que é a África, mas o mais extenso é o continente asiático, viu, galera? O continente asiático não só é o mais extenso, como também é o mais populoso, né? Afinal de contas, é na Ásia que nós temos os 2 países mais populosos do mundo, né?
Ou seja, a China, com mais de 1,4 bilhão de pessoas, e a Índia, né, com mais de 1,350 bilhão de pessoas, tá? Dando continuidade, como vocês estão observando, a Ásia é o mais extenso dos 6 continentes e, segundo a ONU, é composta de 48 países e abrange uma área de 44,6 milhões de quilômetros quadrados, né? O que equivale a mais de 4 vezes o tamanho da Europa, né? Ou 1,5 vezes a extensão da África, né? Então você pode ver que aí você pode ter noção da dimensão, né? Do quão grande é o continente asiático, né? Se você comparar com a Europa, dá mais de 4 vezes a extensão do continente europeu, né? E se comparar com o continente africano, dá em torno de 1,5 vezes a extensão do continente africano. Então, no continente asiático, galerinha, é possível identificar 6 regiões, né, com características físicas, culturais e econômicas diferentes, né? Então, como nós falamos anteriormente, né, a Ásia ela apresenta regiões como o Oriente Médio, né, como o extremo Oriente. Então, na Ásia nós temos essas divisões, assim como no continente americano, nós temos América do Norte, América Central, América do Sul, tá? E isso é a divisão física, né, a subdivisão física. Assim como na América nós temos aquela subdivisão com base em critérios culturais, né, histórico-culturais, como América Latina, América Anglo-Saxônica. Então a Ásia também apresenta divisões, tá? Olha só, analisando aqui, observando o nosso gráfico, né? Vocês podem observar que ele destaca áreas do continente em relação às terras emersas, né? As terras que estão acima do nível do mar. Então, se você observar dessas áreas, né, dessas terras emersas, né, 30% delas equivale ao continente asiático, tá? A América corresponde a 28%, tá? A África corresponde a 20%, tá? A Antártida corresponde a 9%, Europa corresponde a 7% e a Oceania, tá, corresponde a 6%. Então você vê que dentre, né, esses continentes, quando se trata, né, quando você observa no mundo as terras emersas, 30% delas correspondem ao continente asiático, tá? A Ásia estende-se, né, do meridiano, né, de 25 graus a 180 graus a leste, né, a leste do meridiano de Greenwich, a leste do meridiano de Greenwich, ok? No entanto, né, a península Chuuk, né, é cortada pelo meridiano de 170 graus oeste. Assim, uma pequena parcela do território asiático localiza-se no hemisfério ocidental, né? Tem esse detalhe, né? Que uma pequena parcela do continente, do território asiático, localiza-se no hemisfério ocidental, né? Onde encontra-se, no caso aí, o Estreito de Bering, né? Que separa a Ásia da América, tá? Ou seja, o Estreito de Bering ali entre a Ásia e a América é uma extensão tão pequena, né? Corresponde apenas a 85 quilômetros, né? Se você observar, né, essa distância, esse estreito, né, entre a Sibéria, né, que está na Ásia, e o Alasca, que está na América do Norte. Então, esse Estreito de Bering, esse pequeno espaço, né, entre esses dois continentes, corresponde a uma extensão de apenas 85 quilômetros, tá? Na imagem que está aí à direita do seu vídeo, né, nós temos um mapa que destaca o quê? Destaca características, né, destaca a divisão política do continente asiático, né? Você pode ver no título Ásia, né, político, né? Ou seja, é um mapa que mostra
os países que fazem parte do continente asiático, né? Ou seja, está mostrando sua divisão política. E aí nós temos vários países, dentre os mais conhecidos, né? Como a própria China e a própria Índia, até aqueles mais desconhecidos, né? Que pouco ouvimos falar, né? Como no caso aqui do Camboja, como no caso do Iêmen, como no caso aqui de Omã, né? Então, esses são os países que compõem aí o continente asiático, né? Vocês podem observar que são vários países, como nós já destacamos, de acordo com a ONU, né? São 48 países, tá? E aí nós temos como destaque aqui no caso da China, por ser o mais populoso do mundo, né? E detalhe, além dela ser o país mais populoso do mundo, ela ainda está entre os mais extensos do mundo, né? Como por exemplo, nós temos os 5 países mais extensos, o primeiro é a Rússia, e aí em segundo vem o Canadá, e terceiro a China, né? A China está também entre aqueles mais extensos, né? E observe que dentre os 5 mais extensos, 2 estão no continente asiático. Ou seja, é a Rússia, tá? E a China. Mas, professor, a Rússia, ela não fica na Europa? A Rússia é um caso que nós devemos analisar da seguinte forma, né? A Rússia, ela tem uma porção europeia, né? Como vocês podem observar aqui, parte europeia da Rússia, que inclusive é nessa parte europeia da Rússia, onde vive a maior parte de sua população, e nós temos aqui uma parte asiática, né? Essa grande extensão aqui, que você pode observar, é a Rússia, a sua parte asiática, né? Onde nós temos uma área da Rússia conhecida como Sibéria, uma área que se destaca por ser muito fria, pouco habitada, tá? E aí uma parte considerável da Rússia fica no continente asiático, né? Outro destaque que nós podemos observar é exatamente a Indonésia, né? Esse arquipélago, tá? O Japão, né? Também outro arquipélago, né? As Filipinas, né? Como vocês podem observar aqui, mais ao sul. Então são exemplos aí de países que ficam no continente asiático, além daqueles que se destacam no Oriente Médio, né? Como a Arábia Saudita, o Irã, tá? O Iraque, o Paquistão, o Afeganistão. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, galera? Podemos avançar? Lembrando, qualquer dúvida, por favor, coloquem no chat. Não conclua a nossa aula, tá? Não termine nossa aula ficando com dúvidas, tá? O momento de expor sua dúvida, tá? É esse, né? Ou seja, é esse momento que nós estamos ligados aqui, né? É a hora de você colocar aí qualquer dúvida, qualquer comentário com relação à nossa aula. Gente, no slide seguinte, o que nós temos agora? Nós temos aqui o tópico regionalização da Ásia. É aquilo que nós falamos anteriormente, né? Que tem a Ásia Setentrional, o Sudeste Asiático, a Ásia Central, o Oriente Médio, o Extremo Oriente, né? E a Ásia Meridional. Então esta é a regionalização que se faz da Ásia, né? Então, como vocês podem observar, existem formas diferentes de regionalizar os espaços que variam, né, conforme os critérios escolhidos, né? Então, no caso aqui, o continente asiático está dividido em 6 regiões, né? Nós temos aqui a Ásia Setentrional, lembrando que setentrional é referente ao norte, viu? Setentrional, boreal, são expressões que se referem ao norte, né? É como se falasse Ásia do Norte, né? Então nós temos a Ásia Setentrional, o Sudeste Asiático, a Ásia Central, o Oriente Médio, o famoso Oriente Médio, né, que sempre aí está na mídia, falado nos meios de comunicação. Nós temos aqui a Ásia Meridional, aí meridional, entendam, tá? Meridional é referente ao sul, tá?
meridional ou austral. Aqui é como se quisesse dizer a Ásia do Sul, a Ásia ao Sul, tá? Então nós temos aí a Ásia Meridional e o extremo Oriente, tá? Então estas são as regiões que compõem, né, o continente asiático. Então, para melhor estudo, tá? O continente asiático ele foi regionalizado, né? Ou seja, e aí a partir dessa regionalização, né, tem-se estas regiões, ou seja, a Ásia Setentrional, o Sudeste Asiático, a Ásia Central, o Oriente Médio, a Ásia Meridional e o Extremo Oriente, ok? Além disso, né, é claro que nós vamos conhecer um pouco sobre cada uma dessas porções, né? Não vamos ficar aqui só apenas na citação, né? Nós vamos observar as características de cada uma dessas regiões do continente asiático. Então aqui no mapa, né, é muito importante o estudo do mapa, afinal de contas, ao longo da vida de vocês, estudantes, né, vocês vão se deparar muito com questões que abordam imagens, abordam mapas, e aí é muito importante entender, né, interpretar esses mapas, né? Então observe aí, de acordo com a nossa legenda aqui, cada cor diferente representa o que? Representa uma ou melhor, uma região do continente asiático, né? Então, onde você verificar aqui essa parte rosa, né, significa que ali é a Ásia Setentrional. E na Ásia Setentrional, olha só, nós temos aqui a Rússia, a parte asiática, né, da Rússia, né? E detalhe, só ela, né? Ela é tão extensa, né, que só essa parte asiática da Rússia, né, já corresponde a uma região, né, que é a Ásia Setentrional. Aí nessa parte aqui amarelo, nós temos o chamado Sudeste Asiático, né? Olha só quem está no Sudeste Asiático. Nós temos aqui Mianmar, né? Dias atrás aí esteve muito na mídia, né, devido àquela questão, aquele problema humanitário envolvendo a população Rohingya, né? Nós temos aqui Laos, a Tailândia, tá? O Vietnã, Camboja, ok? A Malásia, né? A Malásia aí que faz parte aí dos novos tigres asiáticos. Singapura, né? Que faz parte aí dos tigres asiáticos. A Indonésia, como nós já destacamos, né? Um dos países, está entre os 5 países mais populosos do mundo, ok? Na cor verde, né? Esse verdinho aqui um pouco mais escuro, nós temos aqui a Ásia Central. Quem está na Ásia Central? Aqui nós temos o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão. Então, olha, esses países, né, eles têm a peculiaridade de que no passado, né, até 1991, né, eles faziam parte da extinta União Soviética, né? Eram repúblicas da extinta União Soviética. E aí, com a fragmentação da União Soviética, né, em dezembro de 1991, né, essas repúblicas, né, passaram o quê? Se tornaram países independentes, tá? Mas lembre-se, no passado faziam parte da extinta União Soviética. Ok? Nessa cor aqui mais, laranja, né, vamos dizer assim, nós temos aqui o famoso Oriente Médio. O famoso Oriente Médio, galera. Lembra muito petróleo, né? Então, olha só, nós temos aqui a Arábia Saudita, infelizmente também lembra aqueles conflitos, né, que hora vez outra nós observamos aí entre israelenses e palestinos, tá? Nós temos aqui o Irã, nós temos aqui o Afeganistão, o Iraque, a Turquia, né? A Turquia que também tem uma parte asiática, né? A Turquia, embora não seja tão extensa, mas ela tem uma parte asiática, né? Que está exatamente aqui no Oriente Médio, e ela tem também uma parte europeia, né? Uma pequena parte na Europa, certo? Ásia Meridional, que é onde você vê lilás, né? A Ásia Meridional, lembrando que meridional é o que? Ao sul. Então nós temos aqui, né, a Índia, nós temos Bangladesh, nós temos o Butão, Nepal, tá? O Sri Lanka, né, que recentemente esteve aí
foi bem noticiado, foi bem abordado na mídia, né, devido àquela revolta da população querendo, né, depor o governo, não aceitando mais o atual governo. Aí a população chegou a invadir o Palácio Presidencial, né? Você vê até aquelas imagens até meio, vamos dizer assim, cômica, né, na internet. A população no Palácio Presidencial como se estivesse na sua própria residência, né, bem sentado, deitado no sofá, na cama, né, ou seja, muito tranquila, né, imagem até de uma certa forma engraçada, né. Além desses países, né, nós temos, né, além dessas regiões, nós temos o Extremo Oriente, né, o Extremo Oriente. No Extremo Oriente, olha só quem está no Extremo Oriente, nessa corzinha verde mais claro. Nós temos a China, né, República Popular da China, nós temos aqui a Mongólia, Coreia do Norte, né, a famosa Coreia do Norte, né, país comunista, bem fechado, ou melhor, país socialista, né, socialista. Lembrando que o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo, né? Lembrando que no comunismo mesmo, de fato, não há mais governo. E aí, nesse Extremo Oriente, além da Coreia do Norte, Mongólia e China, nós temos aqui o famoso Japão, né? Esse arquipélago, a Coreia do Sul, Taiwan. E aí lembrando, né, que esses dois países, né, ou seja, Taiwan e China, né, recentemente foram bem abordados aí nos meios de comunicação devido àquela visita lá da presidente da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, né, que resolveu visitar Taiwan. Porém, há um problema entre Taiwan e China, né? China não reconhece Taiwan como um país independente, né? Apenas 13 países do mundo, mais o Vaticano, reconhece Taiwan como um país, né? A China não reconhece, né? A China e grande parte dos países, né, a maior parte dos países do mundo não reconhece Taiwan como um país, né? Para a China, Taiwan é o que? É uma espécie de república rebelde, né? É uma espécie de estado rebelde. Pertence à China, né? Para eles, chineses, eles têm essa visão de que Taiwan pertence, né, ao território chinês, porém é uma república rebelde, né? A história de Taiwan e China é porque, no caso, quando houve a Revolução Comunista, né, lá na China, em 1949, o que aconteceu? Os comunistas venceram, né? Os comunistas comandados por Mao Tse Tung venceram, e aí, né, aqui os representantes do Kuomintang, né, saíram da China e foram se abrigar, né, em Taiwan. Inclusive, Taiwan também é conhecido como China, né? República da China Nacionalista. Ou seja, nós temos a China, a República Popular da China, a China Socialista, e nós temos Taiwan, República da China Nacionalista. Então foi para onde aqueles capitalistas, né, migraram após serem derrotados pelos comunistas, pelos socialistas, lá quando houve a Revolução Comunista na China, né, em 1949, comandada por Mao Tse Tung. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos avançar? Ficou claro, né, galerinha? Então, olha só, gente. No slide seguinte, o que nós podemos destacar? No slide seguinte, nós temos aqui, de forma mais detalhada, a primeira região a ser estudada, né, do continente asiático, né? Nós temos aqui a Ásia Setentrional, lembrando, Setentrional Norte, né? Toda vez que eu ouvir falar em Setentrional, está ao norte, tá? E a Ásia Setentrional, como nós observamos no mapa anterior, ela corresponde à parte o quê? Ela corresponde à parte asiática da Rússia, né? Então a Ásia Setentrional abrange a porção asiática da Rússia em toda a sua extensão de leste a oeste. E aí tem como destaque exatamente climas dos tipos polar e frio, né? Ou seja, climas, né, extremos em termos de temperatura baixa, né? Ou seja, são muito frios, tá? E aí apresentam invernos longos e rigorosos, cujas temperaturas podem atingir até 50 graus negativos, viu, galera?
Nem a nossa geladeirinha, nem o nosso refrigerador, nosso frio, lá da nossa casa não atinge esses 50 graus negativos. Então lá, né, nessa região do mundo, nessa parte do continente asiático, né, ou seja, na sua parte ao norte, a Ásia Setentrional, representada aí pela porção asiática da Rússia, as temperaturas são bem frias, né, podendo atingir até mesmo 50 graus negativos. Suas formações vegetais, né? Claro, são formações vegetais adaptadas às rigorosas condições climáticas, né? E aí predomina o quê? Predominam a taiga, que é um tipo de vegetação, ou floresta de conífera, né? É aquele tipo de vegetação que se assemelha, como o próprio nomezinho aqui sugere, é um cone, né? Muito parecido, né? Você lembra daquela vegetação que normalmente quando você vê aqueles arranjos natalinos, você vê aquela arvorezinha, né, lá naquele arranjo, né? Então ali é representante da floresta de conífera, né? Que cobre grande parte da região, né? Cobre grande parte da região e é intensamente explorada para o quê? Para a obtenção de madeira e celulose, né? E além disso, nós temos também a tundra, né, ao norte. A tundra já é um tipo de vegetação que é uma vegetação de clima frio, porém ela é adaptada a uma área mais fria do que a taiga, né, do que a área que a taiga ou floresta de conífera ocupa, né. A tundra realmente é um tipo de vegetação que ocupa mesmo áreas congeladas, né. Então a tundra ao norte é uma vegetação rasteira, muito resistente às baixas temperaturas, ok? Em termos de hidrografia, né, ou seja, rios, né, malha fluvial, então olha só, a hidrografia da Ásia Setentrional é formada por rios extensos, como o Ob, o Yenisei e o Lena, tá? Bastante aproveitados para a geração de energia elétrica, né, em seus trechos de planalto ao sul. Então, nesse ponto aí, a Rússia se destaca, né, ou seja, ela obtém essa energia a partir das hidrelétricas que estão localizadas nesses rios, né, no caso o Ob, o Yenisei e o Lena. Boa parte dos cursos de água permanecem congelados durante o inverno. Claro, também com temperaturas, né, que podem chegar até mesmo a 50 graus negativos, né? É normal, né? Não é de surpreender que boa parte dos cursos de água permanece congelada durante todo o ano, tá? Durante o inverno, né, mais especificamente. A região é ocupada por campos de exploração de petróleo, e aí é onde a Rússia se destaca, né? Exatamente por ter essas grandes reservas de petróleo e gás, né? Gás natural, além de grandes plantações agrícolas, né? Que se beneficiam do solo conhecido, denominado como Chernósil, né? Um solo muito rico em nutrientes. Alguma dúvida, galerinha? Alguma pergunta? Nosso amigo Rai Frank está conectado. Alguma dúvida? Avançando para o slide seguinte, galera. Olha aí. Nós temos imagens aqui de áreas que ficam localizadas na Ásia Setentrional, né? Aqui com destaque para a vegetação chamada de tundra. Aquela vegetação adaptada a áreas bastante frias, né, a climas frio bem rigorosos. E aqui nós falamos na taiga, né, lembrando até da árvore de Natal, né. Então aqui nós temos a taiga, olha só, ou floresta de conífera. Olha o formato da árvore, né, não lembra assim um cone? Olha aí o formato, olha, se assemelha muito ao cone, né, por isso, né, essa expressão floresta de conífera, tá? No slide seguinte, agora nós vamos para sair da Ásia Setentrional, ou seja, do norte da Ásia,
E nós vamos agora para o Sudeste Asiático, tá? O Sudeste Asiático. Então a região do Sudeste Asiático é constituída pela Península da Indochina, localizada entre o Golfo de Bengala e o Mar da China Meridional, pela Península Malaia, entre o Estreito de Malaca e o Mar da China, e pelo arquipélago da Insulíndia, né, também conhecido como arquipélago malaio, né, que se estende, né, do Oceano Índico ao Oceano Pacífico. E aí é um detalhe, né, uma observação a se fazer com relação ao Sudeste Asiático, né? Você vê aqui a presença, né, de muitas ilhas, né? Por exemplo aí, na sua constituição, né, formada aí pelo arquipélago da Insulíndia, né? Lembrando que o arquipélago é um conjunto de ilhas, né? Arquipélago da Insulíndia, né, que se estende aí do Oceano Índico ao Oceano Pacífico, né? Além da própria Península Malaia, entre o Estreito de Malaca e o Mar da China, e a Península da Indochina. Lembrando que península é uma estreita faixa de terra, né, que parte do continente adentrando ao mar, tá? As formas de relevo predominante aí no caso, nessa parte da Ásia, no Sudeste Asiático, tá? Então as formas de relevo, que é o relevo mesmo, galerinha, o relevo, lembre-se que a Terra ela não é toda plana, tá? Ela não é toda redondinha, uniforme. A Terra ela apresenta oscilações, ou seja, altos e baixos. Então o relevo é aquele conjunto, né, de saliências e reentrâncias que formam a superfície terrestre, né? O conjunto de altos e baixos que formam a superfície terrestre, né? Então as formas de relevo predominantes são os baixos planaltos e as planícies, né? Cabe ressaltar, né, a presença de formações montanhosas, né, sobretudo lá na Indonésia, né? Inclusive a Indonésia apresenta lá vulcões ativos, né, com destaque aí para o Krakatoa, né, com um vulcão bem, né, uma atividade bem intensa, né? Os climas equatorial e tropical predominam na região. Então, se lá na Ásia, né, no norte da Ásia, né, na Ásia setentrional, representado pela Rússia, o predomínio é para climas frios, polar, já nessa parte do Sudeste Asiático, que fica mais abaixo, né, que fica mais próximo da linha do Equador, tá? Os climas equatorial e tropical predominam, né? E aqui no caso é um tipo de temperatura, é um tipo de clima, né, melhor dizendo, são climas que favorecem mais a ocupação por parte de humanos, né? Não são climas friamente, né, em termos de baixa temperatura, né? Tão frio como, por exemplo, é o clima polar e o clima frio, né, lá do norte da Rússia, né? Ou melhor, do norte da Ásia, representada aí pela porção asiática da Rússia. Ok? Então observe aí que no Sudeste Asiático tem essa vantagem, né, de ter o predomínio dos climas equatorial e tropical na região. E isso favorece a ocorrência de formações florestais exuberantes, né? Lembrando que nesta área equatorial, né, nós temos florestas, né, exuberantes, com destaque aí, ó, olha só, a Amazônia. É claro que a Amazônia não fica lá no Sudeste Asiático, né, mas o que nós estamos destacando aqui é a faixa da terra, né, a floresta do Congo, lá na África, tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, galerinha, olha só, no slide seguinte, né, continuando ainda no Sudeste Asiático, nós temos aqui, olha só, a Insulíndia, né, a Insulíndia abriga a Indonésia, região onde há grande incidência de vulcões e terremotos, né? Então, por exemplo, no caso aqui em 2004, um tsunami provocado por um abalo sísmico próximo ao litoral da Indonésia, no Oceano Índico, atingiu países do Sudeste Asiático, da Ásia Meridional e da África, né?
E aí, lembrando, o tsunami ele ocorre em decorrência de um tremor que há numa área marítima, né, na área oceânica. Então, é claro que por cima ali tem a água, né, a água do oceano. Mas embaixo, no seu assoalho, tá, ele é formado pela placa tectônica, né, ou por placas tectônicas. Então, quando ocorre o movimento dessas placas tectônicas, né, por baixo do mar, vai agitar, né, vai movimentar, vai fazer com que a água do mar se agite e aí vai terminar formando o quê? Vai terminar formando uma grande onda, né, ou seja, o tsunami. Então, no caso aí em 2004, ocorreu esse grande tsunami, né, essa onda de grande proporção que atingiu o litoral da Indonésia, né, atingiu países aí do Sudeste Asiático, além de países do Sul da Ásia, né, e da África. As ondas, né, para vocês terem ideia, essas ondas, né, se propagaram a 800 km por hora, né, uma velocidade muito grande. E aí a catástrofe teve como consequência a morte de cerca de 230 mil pessoas, né? Observe, gente, foi uma quantidade muito grande, né, de mortes assim devido a esse evento natural, tá? 230 mil pessoas mortas e deixou 125 mil feridos, além de 1,7 milhão de desabrigados. Então, observe que esse evento natural, né, causou uma grande destruição, né, o principal patrimônio, que é o patrimônio humano, né, as pessoas, né, ou seja, mais de 230 mil pessoas mortas, 125 mil feridos, além de 1,7 milhão de desabrigados, e sem falar na própria infraestrutura física desses países que ficou bastante devastado, né? E aí, com detalhe, atingiu muitos países pobres, tá? E que tiveram posteriormente dificuldade de se reerguer, ok? Então, lembrando aí que essa área aí da Insulíndia, né, onde a Indonésia está localizada, há essa grande incidência de vulcões e terremotos, né? Fica ali na área do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, tá? E aí, em 2004, se destaca exatamente por ter tido esse evento natural, né? Esse terremoto que ocorreu na parte oceânica, né? Na parte ali do Oceano Índico. O terremoto é oriundo da movimentação das placas tectônicas. Essas placas, ao movimentar, agita a água, né, movimenta a água, e isso termina provocando o quê? Termina provocando uma grande onda, né? Uma grande onda que atingiu a parte, né, terrestre aí dessa parte da Ásia, né? No caso aí o Sudeste Asiático, né? Como nós estamos destacando. Não só o Sudeste Asiático, né? Como outras partes da Ásia, né? A Ásia Meridional, a própria África, causando aí toda essa destruição. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pois vamos avançar, né? Vamos dar continuidade. Crescimento econômico, né? Ainda nós estamos aqui no Sudeste Asiático, né? Então, alguns países do Sudeste Asiático, como Malásia, Singapura, né, Tailândia e Indonésia, apresentaram grande crescimento econômico, tá? Grande crescimento econômico nas décadas de 1970 a 1990, né? E isso impulsionado pela expansão das transnacionais japonesas e estadunidenses, né? Lembrando que as transnacionais são o quê? São empresas, né, que têm sua sede em um determinado país e aí expande suas atividades, né, por outros países, né? Ela começa a explorar economicamente outros países, ela coloca filiais em outros países, né? E aí tem aquele detalhe, mas ela introduz suas filiais, mas termina gerando emprego, né, naqueles países. Mas aí detalhe, né, o lucro, né, o que ela consegue, o que ela arrecada lá, vai todo para a matriz, né, que normalmente a matriz fica localizada em um país desenvolvido. As empresas instalaram-se na região pelo baixo. Olha só, o que motivou a instalação dessas transnacionais japonesas e estadunidenses, né, nesses países do Sudeste Asiático, como Malásia, Singapura, Tailândia e Indonésia, né?
proporcionando para esses países grande crescimento econômico. O que motivou foi exatamente, galerinha, o baixo custo da mão de obra e das matérias-primas, né? Então isso aqui são fatores locacionais que terminam o quê? Que servem de atrativo, né? Para que determinadas empresas se instalem em um país, né? São os chamados fatores locacionais. E aí esses países destacados acima, no Sudeste Asiático, eles apresentavam esses dois atraentes fatores locacionais, que é exatamente o baixo custo da mão de obra, não só baixo custo da mão de obra, como também uma mão de obra qualificada, né? Mão de obra qualificada. E o que mais? Presença de matérias-primas, tá? Com a modernização e o capital trazidos pelas transnacionais, os governos locais, né? Então, com a modernização e o capital trazidos pelas transnacionais, os governos locais fizeram que amplos investimentos em educação, o que contribuiu para acelerar o crescimento regional. Então, foi vantajoso, né, para esses países aí em destaque acima, né, que fazem parte do Sudeste Asiático, né? Ou seja, essa atuação dessas empresas, né, posteriormente, com a modernização do capital, com a modernização e o capital trazidos por elas, né, esses governos locais, né, fizeram amplos investimentos em educação. E aí detalhe, né, a prova que a educação é essencial para o desenvolvimento de um país, né? Observe o exemplo aqui, que ao fazer esses amplos investimentos em educação, né, isso contribuiu para acelerar o crescimento regional. O Vietnã, também situado no Sudeste Asiático, é formalmente uma república socialista, tá? O país enfrenta a coexistência dos setores estatal e privado da economia e tenta, né, atrair capitais estrangeiros, né, que dinamizem seu desenvolvimento. É algo parecido com o que acontece lá na China, né? A China fala-se socialista, mas não é aquele socialismo puro, tá? A China, como no caso aqui está mostrando o Vietnã, ela tem o aspecto de politicamente ela seguir, né, o socialismo, os parâmetros do socialismo, tá? Mas economicamente ela já tem um viés mais capitalista, ok? Então não é à toa que chamam o tipo de sistema que ela pratica de socialismo de mercado. Olha só. Agora nós passamos pela Ásia Setentrional, Sudeste Asiático e agora nós vamos para a Ásia Central, galera, Ásia Central. Então a região da Ásia Central é composta de 5 países situados, né, a leste do Mar Cáspio, tá? A leste do Mar Cáspio, ou seja, o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão, né, também chamado de Quirguízia. Então esses países, galera, lembrem como nós falamos lá no início da nossa aula, né? Esses países, eles têm a peculiaridade, né? Esses países da Ásia Central têm a peculiaridade de no passado terem feito parte da extinta União Soviética, tá? Ou seja, são ex-repúblicas soviéticas. Então, nesses países predomina o quê? Populações eslavas. Olha o exemplo aqui de população eslava, né? População eslava, né? População de pele bem clara, né? Loiros, tá? E observe aqui o exemplo de população eslava, né? E aí não está apenas, né, nesses países, né? Lá pela Rússia, pela Ucrânia, né? Também há essa população, essa presença da população eslava. Então, além da população eslava, né, também há a presença, né, nesses países de população de origem turca. Olha o exemplo aqui, né, população de origem turca. Olha aí na imagem à direita do seu vídeo, né, aí mostra o exemplo, né, de população de origem turca, né. E aí um detalhe, né, que esta população
turca, né, de origem turca, ela tem a característica de ser, em sua maioria, né, no caso majoritariamente, muçulmana, ou seja, islâmica. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ainda temos 10 minutinhos aqui, né, até o final do nosso primeiro tempo. Olha aí, o que eu falei no início da nossa aula. Passa rápido, né? Então a gente tem que aproveitar o máximo possível aí. Nós só temos 2 aulas semanais. E aí nós temos que aproveitar o máximo para que você aí, aluno do canal Educação, saia ganhando, né, em termos de conteúdo, conhecimento, aprendizado. Podemos avançar? Então vamos dar seguimento aqui à nossa aula, né? Olha só, gente. Com uma área de aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados, a Ásia Central, né, apresenta planícies. Opa! Só um minutinho. Então essa Ásia Central, galera, ela apresenta planícies, né, como está destacado aí e altos planaltos, né, no leste, né, na sua parte leste, além de montanhas na divisa com o Oriente Médio, né, onde estão localizados aí, né, o Irã e o Afeganistão, né? Então a vegetação no caso aí é uma vegetação constituída basicamente por steppes. E aqui você pode ver o exemplo, né, de, né, uma área, né, com a presença aqui de steppes e espécies típicas de áreas desérticas, né? Esse tipo de paisagem natural decorre do predomínio dos climas. Aí observa o tipo de clima que predomina nessa área, né? Predomínio dos climas semiárido e desértico na região, né? Em termos de hidrografia, né, em termos de malha fluvial, né, nós temos aí 2 grandes rios, né, o Sirdária e o Amudária, né, que se destacam nessa região, né. Esses rios, né, se destacam nesta Ásia Central, tá? Ou seja, o Sirdária e o Amudária localizam-se na rede hidrográfica da Ásia Central, né? E aí outro destaque, né? Apresenta muitos cursos de água temporária, né? Ou seja, os rios dessa parte da Ásia Central, são rios, né, com cursos de água temporária devido aos baixos índices pluviométricos, tá? Ou seja, devido aos baixos índices de chuva, né? Isso significa dizer que nessa região, nessa parte da Ásia, né, na Ásia Central, as chuvas são poucas, né? E aí, por serem poucas, né, muitos dos rios, né, têm cursos de água temporário. Ou seja, são rios intermitentes, né, rios que só fluem durante um período do ano, aquele período que está chovendo. Cessou as chuvas, os rios secam. Então é uma característica aí dessa hidrografia localizada na Ásia Central. Dificuldades políticas e econômicas, galera. Olha, a Ásia Central, gente, é marcada por conflitos entre etnias, né, agravados no passado pela relação comercial desigual com a Rússia, né? Esses conflitos, né, favoreceram o surgimento de economias e estruturas sociais precárias, né, marcadas aí pela instabilidade política e pela miséria da população, né? E ainda tem outro detalhe, que em termos de aspectos naturais, o clima dessa parte da Ásia, né, da Ásia Central, é desfavorável, né, para a agricultura, né? Isso dificulta mais ainda a vida da população, né? Uma perspectiva de desenvolvimento da região está associada, né, então uma perspectiva de desenvolvimento aí da região está associada à exploração do quê? Exploração do petróleo na bacia do Mar Cáspio, né? Essa bacia do Mar Cáspio é muito utilizada, muito explorada, né,
para a retirada do petróleo. Então aí já que esses países, né, não há tanta chuva, não chove com tanta intensidade, os rios, né, apresentam muitos custos de água temporário, né, o clima não é favorável à agricultura. Aí pelo menos apresenta esse tipo de riqueza, né, ou seja, para que seja explorada economicamente, que é exatamente, né, nessa área da bacia do Mar Cáspio apresentar aí a presença, né, de petróleo. Embora as reservas aparentemente não sejam tão abundantes quanto se imaginava, esse recurso vem impulsionando, né? Então, esse recurso vem impulsionando as economias do Cazaquistão, do Turcomenistão e do Turcomenistão, que dividem o controle da bacia do Mar Cáspio com a Rússia, o Irã e o Azerbaijão. Né? Então, e aí na imagem ao lado, né, você deve estar se perguntando, professor, e essa imagem ao lado? Nós, nas últimas 7 linhas, nós falamos muito do Mar Cáspio, né? Essa imagem aqui, ela mostra exatamente, né, a localização do Mar Cáspio, né? Observe aí, ele banha aqui o Turcomenistão, o Cazaquistão, né? A Rússia, tá? Aí nós temos aqui o Azerbaijão e nós temos o Irã. Não é à toa que no finalzinho diz o seguinte, né? Que essa área de petróleo que é explorada aí na bacia do Mar Cáspio, né? Esse recurso ele impulsiona as economias do Cazaquistão e do Turcomenistão. E esses países dividem o controle, né? O controle dessa bacia, dessa área, com a Rússia e o Azerbaijão, que são exatamente países que são banhados, né, por este Mar Cáspio, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá compreensível? Então, gente, olha, avançando para o nosso próximo slide, né? Avançando aí para o nosso próximo slide. Olha só, essa imagem, né, nós falamos, né, exploração de petróleo no Mar Cáspio, né, Turcomenistão, Cazaquistão, né. Aqui mostra exatamente plataformas de petróleo, né, explorando, né, ou seja, são plataformas de petróleo, explorando petróleo da região do Mar Cáspio, né? Agora, né, nós saímos aí dessa Ásia Central, né? Nós já exploramos a Ásia Setentrional, já exploramos o Sudeste Asiático, tá? Já exploramos a Ásia Central e agora nós vamos para o Oriente Médio, né? Nós vamos para essa outra região da Ásia conhecida como Oriente Médio, né? O famoso Oriente Médio, que muita gente pensa até que é um país, outros pensam que é um continente à parte, mas o Oriente Médio não é nada mais do que uma parte, né? Uma região, tá? Da Ásia, né? Porque como a Ásia é muito grande, né? A Ásia é muito rica em termos de características sociais, culturais. Então, assim, para melhor estudo, né? O continente, assim como foi feito também aqui na América, foi feita essas divisões, né, para que se estude melhor, né, para que se conheça melhor, né, o continente asiático. Então, no caso aqui do Oriente Médio, galera, ela corresponde à região, né, o Oriente Médio corresponde à região asiática que é habitado principalmente por árabes de maioria muçulmana, tá? Aí é um tal detalhe, né? Não vamos pensar que todo árabe é muçulmano não, viu, galera? Né? Vamos pensar que toda aquela área do Oriente Médio é representado por a população islâmica é muçulmana não. Ali existem também cristãos, tá? Embora em menor quantidade, mas existem, tá?
compreende os seguintes países. Então, no Oriente Médio, nós temos aqui a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, a Jordânia, né? O Iêmen, né? Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, lembrado da Copa, né? Bahrein, Kuwait, Afeganistão, né? Israel e parte da Turquia. Lembrando que uma parte da Turquia está localizada na Ásia, né? Além do Irã e do Líbano, né? Esse último apresenta, né? No caso aí do Líbano, né? Apresenta o maior percentual, né? Ou seja, no caso aqui do Líbano, ele apresenta o maior percentual de população cristã na região. Ou seja, cerca de 40%, né? É considerável, né? Para a área do Oriente Médio é muito representativo, né? Já que lá o predomínio, né? Quando se olha o Oriente Médio em conjunto, o predomínio maior é de população islâmica. Mas quando você vai olhar o Líbano, né? No caso, né? Ele se destaca exatamente por ter o maior percentual de população cristã na região. Ok? As populações do Irã, do Afeganistão e da Turquia, embora de maioria islâmica, têm origem persa, né? Pashtun e turca, respectivamente. Então, no caso aqui da Turquia, no caso aqui do Irã, é a população persa, no caso do Afeganistão, Pashtun, e no caso da Turquia, né? Claro, turco, né? E Israel apresenta o quê? Uma população majoritariamente judaica, né? E dentro do conjunto, né? Dentre os países que compõem o Oriente Médio, é uma exceção, tá? Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo expirou, né? Esse primeiro momento, nós vamos dar aqui uma breve pausa e daqui a 3 minutinhos nós vamos estar de volta, dando continuidade, fazendo aí essa viagem pelo continente asiático, ok? Tchau, tchau, até daqui a alguns minutinhos.